Vamos lá para o nosso próximo conteúdo e da comunicação eficaz. Aqui o autor vai contar uma história sobre a questão da aviação e que essa falta de comunicação resultou em várias mortes de pessoas, né, por não entender o significado próprio, e acarretou vários acidentes, morrendo várias pessoas, né? Isso aqui foram histórias reais, pela essa falta de comunicação. Eu não vou ler porque depois vocês podem ler cada história, ok? Bom, vamos lá. Então, estes exemplos ilustram de maneira trágica como falhas de comunicação podem ter consequências fatais. Neste capítulo vamos mostrar, obviamente, não de forma tão dramática, né? Porque são com questões de morte, né? Não é o nosso caso na questão de auxiliar de saúde bucal. Que boa comunicação é essencial para a eficácia de qualquer organização ou grupo, né? O conteúdo em si ele vem trazendo como a gente possa entender que uma boa comunicação ela vai trazer benefícios grandiosos para o grupo e para a organização. As pesquisas indicam que as falhas de comunicação são as fontes mais frequentes citadas em conflitos interpessoais. Olha só, o autor vem destacando aqui um dos problemas de conflitos interpessoais são questões de falha de comunicação. Como as pessoas passam cerca de 70% de suas horas de vigília se comunicando, escrevendo, lendo, falando, escutando, parece razoável afirmar que uma das principais forças que podem impedir o bom desempenho de um grupo é a falha de comunicação eficaz. Nenhum grupo pode existir sem comunicação, ou seja, sem a transferência de significados entre seus membros. Apenas através da transferência de significados de uma pessoa para outra é que as informações e as ideias podem ser transmitidas. A comunicação, contudo, é mais do que simplesmente transmitir um significado. Ela precisa ser compreendida, né? E olha só, quando a gente fala algo, às vezes as pessoas elas não têm a compreensão. É como tem um pôster que diz mais ou menos assim: nem tudo que eu falo é compreendido da forma que eu quero que a pessoa compreenda. Então é importante a gente ter uma clareza de passar, né, de passar essas informações para que possa não haver esses conflitos. Em um grupo em que o indivíduo fala apenas alemão e os demais não sabem o idioma, ele não conseguirá ser bem compreendido. Portanto, a comunicação precisa incluir a transferência e a compreensão do significado. Uma ideia, por melhor que seja, é inútil se não for transmitida e compreendida pelos outros, né? A comunicação perfeita, se é que ela é possível, existiria quando um pensamento ou ideia fosse transmitido de uma pessoa para outra de tal forma que a figura mental percebida pelo receptor fosse idêntica à do emissor. Embora um tanto elementar na teoria, a comunicação perfeita nunca é obtida na prática por razões que vamos examinar posteriormente. Antes de passarmos às generalizações sobre comunicação e os problemas para se comunicar eficazmente, precisamos rever sucintamente as funções que a comunicação desempenha para descrever seu processo. Agora a gente vai ver algumas das funções para que a gente possa ter essa comunicação eficaz. E aqui ele fala, funções da comunicação. Olha só, prestem atenção. Comunicação tem 4 funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização, que é controle, motivação, expressão emocional e informação. Essas 4 funções fazem parte de uma boa comunicação eficaz, que a gente vai ler um pouquinho aqui. A comunicação age no controle do comportamento das pessoas de diversas maneiras. As organizações possuem hierarquias e orientações formais que devem ser seguidas pelos funcionários. Quando estes são informados de que devem, por exemplo, comunicar qualquer problema de trabalho, primeiramente a seu superior imediato ou seguir à risca as suas instruções de trabalho, ou ainda adequar-se às políticas da empresa, a comunicação está desempenhando uma função de controle, mas a comunicação informal também controla o comportamento. Por isso que ela está relacionada com o controle. Quando um grupo de trabalho hostiliza, né, ou reclama com um membro que está
produzindo demais e assim fazendo com que o resto do grupo pareça preguiçoso. Esses indivíduos estão se comunicando informalmente e controlando o comportamento do colega. Olha só, novamente, que o poder que às vezes que nós temos de influenciar outras pessoas ou a gente é influenciado. A comunicação facilita a motivação por esclarecer aos funcionários o que deve ser feito, qual a qualidade do seu desempenho e o que fazer para melhorar. Vimos esse conceito em operações em nossa revisão sobre a teoria da fixação de metas e de esforço. No capítulo, aqui ele vai citando outro assunto desse livro. O estabelecimento de metas específicas, o feedback do processo em relação a elas e o reforço do comportamento desejável estimulam a motivação e requerem comunicação. Então, outra forma de ter comunicação eficaz é essa motivação, né? E aqui o autor ele fala que todo esse processo ele vai gerar o quê? A motivação através dessa comunicação. Para muitos funcionários, seu grupo de trabalho é a sua fonte primária de interação social. A comunicação que ocorre dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus membros expressem suas frustrações ou sentimentos de satisfação. A comunicação, portanto, fornece um meio para a expressão emocional de sentimentos e para a satisfação das necessidades sociais. E aqui ele complementa que essa forma de comunicação é também uma forma de expressar o que nós estamos sentindo, quais são as nossas emoções, se a gente está satisfeito, se não está, entendeu? Diante de todo o que a gente está vivendo. Certo? Agora a gente vai para liderança. Liderança e administração são dois termos que costumamos ser confundidos. Qual é a diferença entre eles? E aqui os autores vão falar, cada um vai falar um conceito sobre administração e liderança. John Corte argumenta que a administração diz respeito ao enfrentamento da complexidade. A boa liderança, a boa administração traz ordem e consistência por meio da elaboração de planos formais do projeto, de estruturas organizacionais rígidas e da monitoração dos resultados em comparação com os planos. A liderança, por outro lado, diz respeito ao enfrentamento da mudança. Os líderes estabelecem direções através do desenvolvimento de uma visão do futuro, depois engajam as pessoas comunicando-lhe essa visão e inspirando-os para superar o obstáculo. Resumindo aqui, o autor vai dando um conceito sobre liderança e administração. A forma da administração diz respeito, como o autor fala, de enfrentar a complexidade, né? Ela fala numa questão organizacional que existem várias situações para enfrentamento dessa complexidade. E uma boa administração, né? Ela vai traçar planos, né? Ela vai trazer projetos para que tudo isso possa ser resolvido. Já a liderança, ela vai mexer com o quê? Já com outras pessoas. Olha aquele poder que a gente falou através de uma boa liderança, ele vai trazer o quê? Através da comunicação, passando para o grupo, para a equipe, para superar obstáculos, né? Ele vai trazer, segundo a liderança que ele tem, ele vai trazer toda aquela equipe, aquele grupo para si, para resolver aqueles obstáculos. Enquanto que a administração, ela está mais relacionada ao quê? À questão da empresa mesmo, de resolver as questões, e a liderança ela vai estar relacionada de envolver toda uma equipe e um grupo. Robert House concorda em princípio quando diz que o administrador utiliza a autoridade natural da sua posição na organização para obter o comprometimento dos membros, né? Robert House ele vai dizendo que o administrador ele vai utilizar o quê? Essa autoridade que ele tem como administrador, né? Aquela posição de comprometer os membros, né? E aí ele complementa: a administração consiste na implementação da visão e da estratégia oferecida pelos líderes. Ele vai fazer um complemento com esse líder para que essa visão da empresa ela possa acontecer. Só que ele diz aqui, coordenando a organização e fornecendo recursos humanos, bem como tratando os problemas do dia a dia.
Já para Coulter e House oferece definições separadas para os dois termos. Tanto pesquisadores como executivos raramente fazem essa distinção. Precisamos, portanto, apresentar a liderança de um modo capaz de refletir como ela é utilizada na teoria e na prática. E agora a gente vai para as definições, né, da liderança e da administração. Definimos liderança como a capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas. Olha só. Ponto principal da liderança para a gente diferenciar, ele influencia o grupo para alcançar metas, né? Ele tem o poder de influenciar, né, um grupo com objetivo, tem que ter um objetivo, não adianta só influenciar por nada, tem um objetivo na empresa, né? A origem dessa influência pode ser formal, como a que é conferida por um alto cargo na organização. Como essas posições subentendem-se um certo grau de autoridade, uma pessoa pode assumir um papel de liderança apenas em função do cargo que ocupa. Nem todos os líderes são administradores e nem todos os executivos são líderes. O fato de a organização conferir a seus executivos alguns direitos formais não lhe segura a capacidade de liderança eficaz. Olha só. Então, aqui o autor comenta que nem todo líder ele vai ser um administrador, né? E nem um administrador vai poder ser um líder. Mas se a gente for analisar na prática, né? O administrador ele não tem esse poder. Quando ele não tem esse poder de influenciar pessoas, ele pode ser um administrador, mas ele não vai ter aquele perfil de liderança. A liderança. A função final desempenhada pela comunicação se relaciona a seu papel como facilitadora de tomada de decisões. Ela proporciona as informações de que as pessoas e grupos precisam para tomar decisões ao transmitir dados para que se identifiquem e avaliem alternativas. Nenhuma dessas 4 funções deve ser vista como mais importante do que as demais para os grupos. Tem um bom desempenho, elas precisam ter algum tipo de controle sobre seus membros, estimulando a oferecer esforço, oferecer os meios para a sua expressão emocional e para tomar decisão. Podemos partir do princípio de que praticamente toda a interação de comunicação que ocorre dentro de um grupo ou organização exerce uma ou mais dessas 4 funções. Vocês compreenderam que esse último slide fala falando sobre comunicação eficaz, né? Mas tudo bem, isso aqui é só uma compreensão clara e a gente termina por aqui o nosso assunto.